de hoje eu quero tratar com você especificamente sobre o Poder Executivo e sobre o universo que rodeia esse tema. Por isso, não saia daí e eu já vou pedir para a produção, roda a vinheta. Olha, o tema de hoje é muito importante para você que pretende atuar com assessoria jurídica ou consultoria jurídica na administração e para você que quer atuar de alguma forma junto ao Poder Executivo. A gente vai falar sobre a chefia do Poder Executivo, sobre a diferença entre as funções de prefeitos, governadores e presidente da República, sobre o papel do vice no nosso presidencialismo. E eu garanto para você que o vídeo de hoje vai ser rico de informações. A gente vai trazer casos concretos, informação de jurisprudência. E eu espero que você, na condição de advogado, já saiba que, pelo menos, nós vivemos no nosso país em que a gente tem três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder judiciário, ele não é eleito pelo voto popular. Por conta disso, a gente vai tratar desse poder num vídeo específico, num outro momento, porque ele tem prerrogativas próprias daquele poder, ele tem peculiaridades e coisas que a gente não vai conseguir abordar no vídeo de hoje, senão vai ficar muito extenso. Já o poder executivo e o poder legislativo, eles são escolhidos pelo voto popular, então eles têm semelhanças, mas eles têm diferenças profundas. E no vídeo de hoje eu quero tratar com você especificamente sobre o Poder Executivo e sobre o universo que rodeia esse tema. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente atuo como procuradora municipal. Eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema muito legal, muito interessante, que é o Poder Executivo. E eu já vou adiantar que esse tema ele é muito complexo, ele é amplo, ele é rico de informações e talvez a gente não tenha tempo suficiente para abordar todas as peculiaridades da chefia de poder. Então, se você tem alguma dúvida sobre o mandato do Poder Executivo, sobre a diferença entre as funções, coloca nos comentários, ou me chama no privado que eu vou adorar tirar cada uma dessas dúvidas, esclarecer as informações para você, e eu garanto que a gente vai ter muita informação para se aprofundar com relação à temática de hoje. A primeira coisa que eu quero que vocês compreendam a respeito do Poder Executivo é que esse poder, junto com o Poder Legislativo, são os únicos dois poderes que estão em todas as esferas, em todos os entes federativos. Então a gente tem Poder Executivo no município, nos estados, no Distrito Federal e no âmbito da União. Só que, apesar das semelhanças, existem muitas diferenças entre essas funções. Em relação à primeira diferença é que nós vivemos num país presidencialista, você lembra disso, né? Por mais que a gente já teve ali 2 períodos de parlamentarismo na história, hoje, na nossa atual Constituição Federal, a gente vive um período de presidencialismo. Isso significa que existem diferenças entre a função de chefia de Estado e a função de chefia de governo. Só que no nosso sistema presidencialista, as duas funções são exercidas no plano federal pela mesma pessoa, que é o presidente da República. Então a gente tem o presidente da República exercendo funções, ora de chefia de Estado, ora de chefia de governo. Agora, os prefeitos e os governadores, eles não exercem função de chefia de Estado, eles só exercem a chefia de governo no respectivo ente que eles estão representando. Então daí já nasce a primeira diferença entre a função do executivo nos diferentes níveis de governo. Prefeitos e governadores só são chefes de governo. Só é modo de dizer, né? Porque as atribuições são inúmeras. Qual que é a diferença entre a função de Estado e a função de governo? A representação do presidente da República em relação à chefia de Estado, ela acontece no plano internacional. Então, quando o presidente da República ele sai daqui do país, né, para representar o Estado brasileiro, ele está exercendo uma função de chefia de Estado. Nesse momento, ele pode ter algumas atribuições que são só dele. Por exemplo, celebrar tratados. Os governadores e os prefeitos não celebram tratados e convenções internacionais, mas o presidente da República tem essa prerrogativa porque ele atua como chefe de Estado, representando o Estado brasileiro, que é soberano. O Estado brasileiro é a união de todos os municípios, dos Estados-membros e também da União. Quando, no âmbito da chefia de governo, existem atribuições que são apresentadas ao
o presidente da República, lá na nossa Constituição Federal, mas essas atribuições, elas são extensíveis a prefeitos e a governadores. Então, a primeira coisa que você tem que saber é, quando eu estiver diante de uma prerrogativa ou de uma responsabilidade do presidente da República, eu tenho que olhar se essa responsabilidade, ela é de Estado ou é de governo. Se for de Estado, eu já vou descartar e eu sei que elas não vão, essa atribuição ou essa responsabilidade não vai se estender a governadores e prefeitos. Tá, Raíza, mas prefeitos e governadores, eles também não podem sair do país e representar aquele ente político que eles estão governando? Eles também podem fazer isso e eles também fazem, seja para participar de eventos, de seminários, de encontros com outros líderes políticos, seja para contrair empréstimos, eles também podem sair do Estado brasileiro e representar lá fora, não o Brasil, mas o ente político que eles estão representando. Veja que quando eu falo de união, eu estou falando de uma pessoa jurídica, tá? Ali no plano federal, que é isolada, tem as suas atribuições, assim como os municípios possuem e os estados também possuem. Agora, quando eu falo de Estado brasileiro, eu estou falando da união de todos esses entes. E a representação do Estado brasileiro, ela só é feita no âmbito do Poder Executivo pelo Presidente da República. E aí, existem algumas prerrogativas também que não são extensíveis a prefeitos e governadores. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o Presidente da República, ele só pode ser responsabilizado durante o mandato por atos que acontecerem ali relacionados ao exercício da sua função de Presidente da República. Então, existe uma prerrogativa do Presidente da República de não ser responsabilizado durante o mandato. Então, ele não pode nem ser preso e nem sofrer um processo durante o mandato por atos que não tenham relação com o exercício da função de da Presidência da República. Isso não acontece com prefeitos e governadores. O Supremo já decidiu, por mais de uma ocasião, que essa imunidade da prisão e do processo do Presidente da República não é extensível a prefeitos e governadores. Então, eles podem sim ser responsabilizados por atos que não tenham relação com o exercício de prefeito ou de governador. Fique atento porque essa é uma diferença importante entre as funções de chefia do executivo nos 3 níveis de governo, tá? Então tá, a gente falou que o presidente ele vai representar fora do país a União, né? Ou melhor dizendo, o Estado brasileiro, né? Enquanto que governadores e prefeitos também podem representar o seu respectivo ente, mas aí essa representação não é a nível de Brasil, mas a nível do município que ele está representando ou do estado que ele está representando. Agora, com relação a essa representação externa, a essa saída do país, eu tenho uma informação muito relevante para te passar. A Constituição Federal, ela diz que sempre que o presidente da República e o seu respectivo vice, sempre que ambos ou um deles for se ausentar do país por mais de 15 dias, ele vai precisar, ou ambos, precisarão de autorização do Congresso Nacional. Isso é uma prerrogativa atrelada à função de Estado ou à função de governo? A função de governo, porque prefeitos e governadores também vão precisar de uma autorização para se ausentar do país por mais de 15 dias. Lembra que eu falei que eles também saem do país na representação do ente público? Então, eles também saem. Mas nesse momento, existem algumas leis orgânicas e algumas constituições estaduais que tentaram atribuir um prazo diferenciado para essa ausência autorizada, do chefe do executivo. Então eles disseram assim, olha, se o prefeito ele sair do município por mais de 10 dias, ele vai precisar de autorização da Câmara de Vereadores. E se for uma ausência do país por mais de 15 dias, aí ele também vai precisar de autorização. Então eles fizeram essa diferença, tinha a Constituição Estadual que também fazia essa diferença, colocavam um prazo para sair do país e um prazo diferenciado caso esse chefe do executivo se ausentasse daquele ente. Então, o governador de Minas Gerais não pode se ausentar de Minas Gerais por mais de 10 dias. O Supremo entendeu que essa regra é inconstitucional e que no âmbito da ausência justificada, aquela ausência autorizada, vale a mesma regra da Constituição Federal. Então, lembra, como isso está atrelado à função de governo, à chefia de governo, essa regra vai ser extensível a governadores e a prefeitos. Então, a Constituição Estadual e a lei orgânica não pode fixar um prazo diferenciado para a ausência do prefeito ou do governador. Eles vão seguir a regra de ausência por mais de 15 dias
só então será necessária a autorização para esse afastamento. Já com relação ao plano interno, tá, Raíssa? Com relação ao plano interno, a gente está falando de chefia de governo, né? Já entendi, é isso mesmo. Com relação à chefia de governo, existe uma lista de atribuições do presidente da República e essas atribuições, elas são, em sua maioria, extensíveis a governadores e a prefeitos. Raíssa, por que em sua maioria? Porque o nosso sistema, né, a nossa república aqui e o nosso federalismo, ele é dividido de uma forma que cada ente público, ele vai possuir um rol de atribuições. E existem atribuições que são privativas e exclusivas da União e que não são extensíveis a estados e municípios. Então, dentro da atribuição de chefe do executivo, boa parte das atribuições listadas na Constituição Federal são extensíveis a prefeitos e governadores. Agora, não vai ser extensível aquilo que for relacionado exclusivamente à atividade da União. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, outra informação importante a respeito da chefia do Poder Executivo tem a ver com o tempo de mandato e com a forma de eleição. Lembra que eu falei que a principal semelhança entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo é a forma de eleição, a eleição pelo voto popular. Você não vota, né? Você não escolhe um juiz, né, para que uma pessoa se torne juiz de direito ou um desembargador federal. Não, você não faz essa escolha. Mas com certeza você faz a escolha, né, de quem vai te representar no plano do executivo e no plano do legislativo. Esse voto é direto, um voto popular. As diferenças, elas são inúmeras. A gente já começou falando das diferenças entre os níveis de governo e existe também uma diferença na forma de eleição e no tempo de mandato. No âmbito da chefia do executivo, a gente tem um mandato de 4 anos. Na verdade, isso é comum a quase todos os mandatos eletivos aqui no país, tá? De chefe de executivo e de legislativo. Isso só não se aplica ao senador, que possui um mandato de 8 anos. Então, o senador, ele vai ter um prazo diferenciado, né, de prefeitos, deputados, vereadores e governadores. Esse mandato de 4 anos, né, do presidente da República, que pode ser reeleito uma única vez consecutiva, ele nem sempre foi assim. A nossa Constituição de 1988, que é a atual Constituição vigente, ela previa um mandato de 5 anos sem possibilidade de reeleição. Depois nós tivemos uma emenda à Constituição e essa emenda alterou esse prazo para 4 anos com uma possibilidade de reeleição. E aí a gente já vai falar de alguma das diferenças entre o legislativo e o executivo, que essa vedação de reeleições consecutivas, ela não é extensível ao poder legislativo. Então, o poder executivo, ele tem essa restrição de admitir uma única reeleição consecutiva. A gente já vai falar sobre isso, tá? Veja que, por mais que existam diferenças, é certo que não é qualquer pessoa que pode ocupar um cargo de tamanha representação, seja no executivo e seja no legislativo também. E é por isso que a Constituição Federal, ela estabelece requisitos mínimos para a eleição dessas pessoas para esses respectivos cargos. Então a gente vai falar aqui sobre esse sistema de eleição, né? Como é que a gente elege essas pessoas e quais são os requisitos mínimos que são fixados pela Constituição Federal. Eu tô falando mínimos porque quando a gente sai da Constituição Federal, a gente vai lá pro Código Eleitoral, a gente vai ter outros requisitos. Mas aí, para não complicar demais a nossa vida, a gente vai primeiro saber o que a Constituição Federal bate o pé e não abre mão desses requisitos. E depois, em um outro momento, a gente aprofunda mais falando de requisitos do Código Eleitoral. Primeira coisa que você precisa saber sobre as eleições é que existem 2 sistemas de eleições aqui no nosso Brasil. A gente tem as eleições majoritárias e as eleições proporcionais. Com relação às eleições majoritárias, eu tenho a escolha daquele representante pelo voto da maioria. Então, quando você vai eleger um prefeito, por exemplo, né, o candidato eleito é aquele que recebeu maioria dos votos. E existe uma diferença, essa maioria pode ser uma maioria simples ou uma maioria absoluta. A maioria absoluta é quando aquele candidato ele recebeu mais da metade dos votos válidos. Se ele não atinge esse número, esse quórum de mais da metade dos votos válidos, quando eu digo votos válidos, a gente está excluindo os votos brancos e os votos nulos, né? Se ele não recebeu maioria absoluta, a gente vai ter um segundo turno, tá? Veja que esse segundo turno, ele vai acontecer em municípios, em estados e no âmbito da União. Então, quando eu vou para um segundo turno, é porque no primeiro turno, aquele candidato, eu não tive nenhum candidato que recebeu maioria dos votos válidos, tá?
mais da metade dos votos válidos, a maioria absoluta. Nos municípios existe uma pequena diferença, porque nem todo município vai ter segundo turno. Eu só vou ter segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Se o teu município, o município onde você vive ou o município que você representa, ele não possui mais de 200 mil eleitores, provavelmente a regra é exatamente essa, de que ele não vai ter segundo turno. Então o candidato vai ser escolhido ainda no primeiro turno por meio de maioria simples. O que é maioria simples? Quem receber a maior quantidade de votos, independentemente de ser mais da metade ou não, tá bom? Agora, existe um outro sistema que é o sistema proporcional. Esse sistema ele vai ser aplicado a vereadores, a deputados federais, distritais e estaduais. Como que funciona esse sistema? O voto, por mais que você escolha o teu candidato ali, na hora de computar os votos, você vai computar os votos do partido, da legenda. E aquele voto, a quantidade de votos válidos recebida pelo partido, ela vai entrar dentro de um coeficiente, então a gente vai somar a quantidade de votos válidos que aquele partido recebeu, dividido pela quantidade de cadeiras disponíveis ali, né, dentro daquela eleição, e isso vai determinar quantos candidatos aquele partido vai conseguir colocar naquela eleição. Então veja que existe quase que um sistema direto, e foi uma forma de a Constituição Federal beneficiar a ideologia escolhida pelos eleitores. Então quando você vota dentro de um sistema proporcional, na verdade, você está escolhendo não só o candidato, mas você está escolhendo a ideologia daquele partido que você quer que seja instalada por meio de políticas públicas. E o Constituinte entendeu que, dependendo da quantidade de votos daquele partido, ele vai ter o direito, a possibilidade de trazer mais candidatos, tá? Dentro daquela ideologia. Então veja que no sistema proporcional é quase como se a gente não votasse no candidato, mas a gente vota no partido ou na ideologia que é representada por aquele candidato e, obviamente, por aquele partido. Então é um sistema diferenciado. No âmbito do legislativo, só não vai estar dentro desse sistema majoritário o senador, que também é eleito por meio da maioria dos votos, tá? Maioria absoluta dos votos. E falando ainda do segundo turno, tem uma outra informação muito legal de a gente aprender, que é o seguinte: você sabe o que acontece se eu tiver o falecimento de um dos candidatos ali no meio, né, naquele limiar entre o primeiro e o segundo turno? Você sabe que vai para o segundo turno os dois candidatos mais votados. Mas e se acontece ou o falecimento ou a desistência de um desses candidatos? O que vai acontecer nesse caso? A gente vai chamar o terceiro candidato mais votado e ele vai para o segundo turno. Nesse limiar surgiu uma dúvida muito relevante, uma dúvida histórica que o Supremo foi chamado a se manifestar a respeito dela, que é a possibilidade de um vice representar e assumir antes mesmo da posse do titular. Como assim? Você lembra de Tancredo Neves? Pode ser que você não seja o melhor aluno de história da sua época, mas você lembra que nós tivemos um presidente eleito, Tancredo Neves, que não pôde assumir porque antes da posse dele ele veio a óbito. Ele ficou gravemente doente e acabou falecendo. E à época surgiu a seguinte discussão: o vice, uma das principais funções do vice é justamente suceder se o titular não puder representar e tocar a representação daquele ente público. Disso a gente já sabe. Agora, é possível que o vice ele assuma o lugar do titular antes mesmo da posse desse titular? Que foi exatamente o que aconteceu com Tancredo Neves. O vice dele, à época, era o José Sarney. E eles fizeram um comitê para discutir se seria possível que o José Sarney assumisse como titular antes mesmo de o titular do Tancredo Neves ter tomado posse. E aí, Raíza, o que deu de resultado final dessa discussão? No final, José Sarney acabou assumindo como titular, porque o que se entendeu ali à época, né, pelo Supremo da época, pela composição do Supremo à época, era que a Constituição Federal ela já atribuiu essa responsabilidade ao vice. E quando você elege o titular, dentro da nossa Constituição Federal, você já está escolhendo também o vice. Então, quando o titular não pôde assumir por conta de um problema de saúde, como foi o caso do Tancredo Neves, o vice estava legitimado popularmente para assumir, para suceder, ainda que antes da posse do titular, tá bom? Essa foi a decisão, nós já tivemos um momento histórico desse, e eu quero que você leve essa informação para você, porque eventualmente isso pode voltar, e não significa que o Supremo vai manter a mesma posição, mas hoje o posicionamento que se tem é exatamente esse. Então tá, falando das condições de elegibilidade.
A gente não vai colocar qualquer pessoa nesses cargos, né? Nem no legislativo, nem no executivo. Então, quais são os requisitos mínimos fixados pela Constituição Federal e que são comuns a esses 4 cargos? Por que eu tô falando 4? Prefeitos, governador distrital, governador de um estado membro e presidente da República. Então, quais são esses requisitos? O primeiro requisito é a nacionalidade brasileira. Veja que existem cargos em que eu vou ter a exigência de que seja um brasileiro nato, e não um brasileiro naturalizado. Esse cargo, aqui dentro da chefia do Poder Executivo, os únicos cargos, né, que exigem que seja um brasileiro nato é o presidente da República e o vice-presidente da República. Governadores e prefeitos, eles podem sim ser brasileiros naturalizados. Nossa, Raíssa, quer dizer que eu posso ter um estrangeiro chefiando um poder executivo aqui? Sim e não. Sim, porque se você estiver falando de estrangeiro no sentido de que é uma pessoa que tem uma dupla nacionalidade, que nasceu em outro local e se naturalizou brasileiro, aí sim. Então, nesse ponto de vista, você pode dizer que ele é estrangeiro. Agora, se ele não tiver vínculo brasileiro, se ele não for naturalizado, ele nem pode ser eleitor no nosso país. Um dos requisitos para o alistamento eleitoral é que você seja brasileiro. Então, existe uma situação que já aconteceu, inclusive, no Brasil. O ex-prefeito de Palmas, né, a capital do Tocantins, é um brasileiro naturalizado, Carlos Amastá. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é colombiano e ele veio para o Brasil, morou aqui por muito tempo, se naturalizou e depois ele concorreu ao cargo de prefeito e assumiu essa posição de prefeito e hoje é ex-prefeito de Palmas. Então, eu posso sim ter brasileiros naturalizados na condição da chefia do executivo, estadual, distrital ou municipal, tá? Presidente da República e vice-presidente só pode ser brasileiro nato. Qual que é o segundo requisito da Constituição Federal? O alistamento eleitoral. Como assim alistamento? É a tua condição de eleitor. Antes de você poder ser votado, você tem que poder votar. E você se torna um eleitor no Brasil por meio da sua inscrição ali, né, da sua retirada ali do título de eleitor. E existem algumas peculiaridades. Por exemplo, tem pessoas que não podem ser eleitoras de forma nenhuma. Se elas não podem ser eleitoras, elas também não poderão ser eleitas para nenhum cargo. Quem são essas pessoas? Os estrangeiros, então aquela pessoa que não teve nenhuma naturalização no Brasil, tá? E os conscritos durante o período do serviço militar. O que são os conscritos? Aquelas pessoas que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Sabe quando você faz 18 anos e aí você vai lá, você se alista, né? Você é obrigado a se alistar, e aí você pode ou não ser chamado para o cumprimento de serviço militar obrigatório. É 1 ano, né? Salvo engano. Eu nunca precisei me alistar, não me recordo bem, mas salvo engano é 1 ano. Durante esse período, os conscritos, né, durante o período de serviço militar obrigatório, ele não vai poder votar, ele não pode se alistar na condição de eleitor. Mas, Raíssa, o militar em si, ele não pode ser eleitor? Não, o militar, ele pode ser eleitor e ele, inclusive, pode ser votado. Mas aí, dependendo do tempo de carreira dele, ele vai ter uma consequência diferente. Ele pode se afastar temporariamente ou pode se afastar definitivamente, dependendo do tempo dele de carreira, tá? Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Se você tiver curiosidade, deixa aqui embaixo que eu quero saber. Agora, com relação ao alistamento, a gente pode ter um alistamento obrigatório ou um alistamento facultativo. Então, a regra no Brasil é que o nosso alistamento é obrigatório a partir dos 18 anos, entre os 18 e os 70 anos de idade. Então, se você tem entre 16 e 18, você não completou 18 anos ainda, o seu alistamento é facultativo. Você pode ou não se alistar como eleitor. Se você tem mais de 70 anos, você também tem um alistamento facultativo, tá? Você não só pode se alistar ou não, como você também pode ter o seu título de eleitor e não votar se você não quiser, tá? Não é obrigatório e não tem nenhuma penalidade para você. Agora, entre os 18 e os 70 anos, a condição de alistamento e voto, eles são obrigatórios. Agora, também eu tenho o alistamento que é facultativo. Eu já te falei que é quem tem entre 16 e 18 anos e mais de 70 anos. E os analfabetos. Os analfabetos são proibidos de votar? Não, eles são facultados a votar. Então, eles podem ou não se alistar na condição de eleitor e, por consequência, votarem, participarem das eleições se eles quiserem, tá bom? Mas a regra no nosso país é o alistamento obrigatório. Agora, se você não tem um alistamento, você não vai poder
votar e nem ser votado. Se você não atua, se você não é eleitor, você não pode, obviamente, participar de nenhuma eleição na condição de candidato. Um outro requisito que é comum a esses 4 cargos é o pleno exercício dos direitos políticos. Nesse ponto, eu quero que você entenda os direitos políticos como algo muito mais abrangente do que só votar e ser votado, tá? Direitos políticos, na verdade, é a condição que você possui de participar da vida política do Estado, de tomar decisões, de propor um projeto de lei popular, né, uma iniciativa popular de lei, ou propor uma ação popular, ou mesmo de você participar de um plebiscito ou de um referendo, de você participar da composição de conselhos municipais, de conselhos estaduais. Então, toda essa participação que a população possui, direito, né, de participar em audiências públicas, todos esses direitos relacionados à participação na vida política do Estado estão relacionados aos direitos políticos, tá? Mas existem situações em que existe uma suspensão daqueles direitos políticos, tá? Suspensão ou uma perda dos direitos políticos. Então, vamos imaginar que você sabe, eu já falei aqui sobre a improbidade administrativa. Tem um tema, um vídeo só sobre improbidade administrativa. E uma das consequências da improbidade administrativa, dependendo da gravidade dela, é que essa pessoa condenada, ela pode ter a suspensão dos seus direitos políticos por até 14 anos. Durante esse período, como ela não está em pleno gozo dos direitos políticos, ela não vai poder nem votar e nem ser votada, porque ela não está no gozo dos seus direitos políticos. Na hora de a gente analisar, né, a viabilidade de uma candidatura, a primeira coisa que tem que se observar é se esse candidato está ou não em pleno gozo dos seus direitos políticos. E isso vai sair lá por meio de algumas certidões, né, de certidão da Justiça Eleitoral e também algumas certidões na Justiça Estadual e Federal para ver se ele não tem responsabilidade por improbidade administrativa também. Outro requisito, a gente já está no nosso 4º requisito para a eleição de chefes do Poder Executivo, é a circunscrição no domicílio eleitoral. Olha só, quando você está lá no seu direito civil, você aprende sobre o domicílio civil, né? Que o domicílio ele pode ser legal ou voluntário. Domicílio legal são algumas pessoas específicas que possuem domicílio obrigatório. Por exemplo, o domicílio legal do servidor público é a repartição pública onde ele exerce as suas funções ali. Agora, o domicílio voluntário da pessoa é o lugar onde ela escolhe para ela viver, onde ela tem uma residência com ânimo definitivo. Ela fixa uma residência com ânimo definitivo. Ela até pode ter mais de uma residência, né? Eu moro aqui em Santa Catarina, mas eu também tenho uma casa no Rio e eu tô sempre indo para lá a trabalho, tendo que ficar ali temporariamente. Então eu posso ter várias residências voluntárias. Agora, eu tenho que ter a residência ali, a residência com um ânimo definitivo, tá? Agora, para o domicílio eleitoral, esse conceito é mais abrangente. A Justiça Eleitoral entende que domicílio eleitoral é onde você tem ali algum vínculo político, social, econômico ou familiar. Então, eu não preciso necessariamente ter um domicílio civil para que ali seja o meu domicílio eleitoral. Agora, você tem que ter domicílio eleitoral, tá? Dentro dos critérios da Justiça Eleitoral, você tem que ter um domicílio eleitoral na circunscrição onde você quer ser eleito. Então, se eu quero ser prefeita de um município, eu preciso ter domicílio eleitoral naquele município, tá? Entendendo o domicílio eleitoral como um conceito mais amplo que o conceito de domicílio civil. O último requisito que a gente tem genérico, né, que é um requisito comum, é o caso da filiação partidária. Olha só, o Brasil ele não aceita candidaturas avulsas, tá? Isso é aceito em outros países democráticos e isso inclusive já esteve em voga no Supremo Tribunal Federal algumas vezes, mas nós ainda não aceitamos uma candidatura avulsa. Então eu, Raíza, decido me lançar a prefeita aqui do município onde eu vivo e aí eu não me filio a nenhum partido, eu faço a minha candidatura solta. Isso ainda não é aceito, eu digo ainda porque as relações políticas e sociais elas são dinâmicas e pode ser que no futuro isso venha a ser alterado na nossa Constituição Federal, mas hoje não é o caso. Então, para que eu seja eleita, eu tenho que me filiar a um partido. Com relação às eleições proporcionais, o que é importante, lembra que eu te falei que você acaba votando no partido? Então, o Supremo e o Constituinte também entenderam assim, que o voto é do partido. Tanto que a
Constituição Federal, no ano passado, colocou uma emenda, tá? Que diz o seguinte, que nas eleições para vereador, deputado federal, deputado estadual e distrital, quando o candidato ele se desfilia do partido, a regra é que ele vai perder o mandato. Então, se um vereador ele é eleito pelo partido, tá? Ele entrou lá, mas eu fui o candidato mais votado. Pela Constituição Federal, aquele voto pertence ao partido, à legenda. Por conta disso, a regra é que se esse candidato ele se desfilia, ele vai perder o mandato. Isso não vai acontecer nas eleições majoritárias. Quem é que está dentro dessas eleições majoritárias? A gente já falou, prefeitos, governadores e presidente da República e senador. Então, dentro do Poder Legislativo, só o senador ele é eleito pelo sistema majoritário. Agora, eu te falei a regra porque existe exceção, tá? Algumas exceções. Existe a possibilidade de se considerar a justa causa para a desfiliação daquele candidato. Você quer ver um caso bem emblemático que aconteceu? O caso Clodovil. Você se lembra do Clodovil? Produção, coloca o Clodovil aí na tela para mim, por favor. O Clodovil, ele foi um deputado federal que, num dado momento, ele precisou se desfiliar do partido porque ele brigou com o partido, né? E ele sentia que o partido estava desrespeitando a sua orientação sexual, tá? Além de outras situações. Então, ele se desfiliou e o partido foi lá e disse, olha, a vaga é do partido, então ele vai perder o mandato, obviamente. E isso foi parar na Justiça Eleitoral. O TSE entendeu à época que era uma situação de justa causa da desfiliação dele e que isso não incorreria em infidelidade partidária. Tá? E por conta disso, o TSE decidiu manter o mandato do Clodovil, mesmo que ele tenha se desfiliado do seu partido originário. Isso foi uma situação de justa causa para a desfiliação. Então veja que a regra é que você vai perder o mandato. Agora, dependendo da situação, é possível sim, e aí se você estiver na posição de assessorar, né, um candidato nessa situação, numa eleição majoritária, a importância agora é justamente de você compreender, né, qual é orientar o candidato nesse sentido, de que existe risco de ele perder o mandato, e verificar principalmente a jurisprudência eleitoral para aquilo que pode ou não ser entendido como justa causa para a desfiliação, tá bom? Bom, chegamos agora ao requisito que é específico e é diferenciado para cada um desses níveis federativos, que é o requisito da idade mínima para ocupar cada um desses cargos. Veja bem, eu te falei que para você ser eleitor, a tua idade mínima é de 16 anos. Uma pessoa com 15 anos não consegue votar, mas alguém com 16 anos já pode tirar o seu título de eleitor, já pode votar, e para o Supremo Tribunal Federal, essa pessoa pode, inclusive, entrar com uma ação popular sozinha, não precisa nem de assistência de um dos pais, tá? Porque ela é eleitora e ela já tem o seu direito político ali garantido. Para você ser eleito, aí vai depender de qual é o cargo para qual você está concorrendo. A idade mínima, o cargo mais baixo em termos de idade, tá? Eu tô falando em termos de idade, é o cargo de vereador. Para ser vereador, eu já posso concorrer e ser eleita aos 18 anos de idade. Vereadores, tá? E aí, para você ser prefeito já é diferente, porque para vereador 18 anos, prefeito, deputados estaduais, deputados federais e distritais, 21 anos de idade. Então, a idade mínima para você concorrer e ser eleito a um desses cargos é 21 anos de idade. E para governador, Raíza? Para governador, a idade mínima é 30 anos. Então, para ser eleito, você precisa já tomar posse, né, já ter 30 anos de idade. Já para presidente, vice-presidente e senador da República, a idade mínima é 35 anos. Então, a idade mínima é um requisito que é diferenciado para cada um desses cargos e níveis federativos também, tá? Enquanto que o prefeito precisa de 21 anos, o governador precisa de 30 e para ser presidente da República, 35 anos. Agora, lembra que eu te falei que existem diferenças entre os cargos do Legislativo e do Executivo? Então, a principal diferença que eu quero trazer para você hoje são as inelegibilidades. A gente tem dois tipos de inelegibilidade, a funcional e a reflexa. Como assim, Raíza? A inelegibilidade, opa, quase que não sai essa palavra, inelegibilidade funcional, ela vai ter duas consequências. A primeira consequência é que para os cargos do Poder Executivo, eu tenho uma única reeleição consecutiva. Então, veja bem, você até pode ter visto um presidente da República 8 anos consecutivos no mandato, mas você não viu um presidente da República 12 anos consecutivos no mandato. Por quê? Ele pode se candidatar uma vez, ganhar.
se reeleger, e aí ele tem que sair, né? O próximo mandato não pode ser ele, e depois ele pode retornar num outro momento. Essa regra, né, da vedação às reeleições, às múltiplas reeleições, ela não se estende aos cargos do Poder Legislativo. Raíza, então, um deputado federal, ele pode ser reeleito consecutivamente? Pode, e acontece, inclusive, tá? Ele pode sim ser reeleito, porque isso não é extensível aos cargos do Poder Legislativo. Uma outra consequência da inelegibilidade funcional é o seguinte: se eu tô aqui num cargo de Poder Executivo e eu quero ir para um outro cargo, então eu tô aqui como prefeito, tá? Só que aí eu quero me candidatar a governadora. O que acontece? Eu preciso me desincompatibilizar do meu cargo pelo menos 6 meses antes do pleito. Isso não vai acontecer em relação aos cargos do Poder Legislativo. Isso também, essa regra, né, da desincompatibilização não acontece nos cargos do Poder Legislativo. Então já é uma diferença entre os cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Tem uma outra diferença que é a inelegibilidade reflexa. Olha só, e aqui eu quero te explicar uma diferença para você entre inelegibilidade reflexa e nepotismo. Você sabe que, no geral, a gente não pode contratar parentes dentro da administração pública para atuarem conosco ali em relação de chefia. Agora, essa regra não é tão genérica assim. Existem algumas peculiaridades disso. No nepotismo, você não pode ter essa relação hierárquica, contratar um parente, tá? Até o 3º grau. Esse parente não pode ser nem em linha reta, nem em linha colateral e nem um parente por afinidade, que são os parentes do seu cônjuge. Agora, eu não vou entrar nessas regras de direito civil agora, o que é a linha reta, o que é a linha colateral. Agora, o que você tem que gravar para o nepotismo é que o nepotismo, ele veda a contratação de parentes até o 3º grau na administração. Existe uma exceção para isso, que são os cargos políticos. Então, vou te dar um exemplo. Um prefeito, ele não pode contratar um assessor direto que seja um dos seus parentes até o 3º grau. Esse parentesco não pode ser nem com ele e nem com o cônjuge do prefeito. Agora, ele pode, pelo menos a jurisprudência dominante atualmente é essa, ele pode contratar um parente para ser um secretário dele, porque o cargo de secretário municipal é um cargo político e por conta disso estaria a exceção, né, seria uma das exceções para essa regra do nepotismo. Agora, na inelegibilidade reflexa, a vedação é de você eleger um parente do chefe do Poder Executivo. Como assim, Raíza? Imagine o seguinte: a Constituição Federal, ela diz o seguinte, que são inelegíveis no território de jurisdição do titular os parentes até o 2º grau. De quem? Do prefeito, dos governadores e do presidente da República, salvo se for para reeleição. Então, imagine a seguinte situação: o prefeito, é eleito naquele município. Vamos colocar o município de Piracicaba. Tá? Não conheço, não tem a ver com o caso concreto de Piracicaba, foi só o nome que me veio à cabeça. Os parentes até o 2º grau desse prefeito, em linha reta, colateral ou por afinidade, eles não podem ser eleitos dentro daquele município para nenhum cargo, nem que seja para cargos do Poder Legislativo. Então, a esposa, né, o cônjuge ou os parentes até o 2º grau, ou filho desse prefeito, não pode ser eleito vereador durante aquele período, tá? No período do mandato dele. Por quê? A Constituição entende que haveria uma espécie de favorecimento à perpetuação do poder. E lembra, nós estamos em uma república, e na república não existe perpetuação do poder, a gente tem escolha. Mas seria uma interpretação da Constituição Federal, do Constituinte à época, eu não sei se certa ou se errada, vai depender daquilo que você compreende, mas seria uma interpretação do Constituinte à época de que o uso, né, aquele candidato, a chefia, o cargo, a pessoa que já está no cargo de chefe do Poder Executivo, poderia se utilizar da máquina pública para eleger os seus parentes, tá? Eu sei que é uma generalização da Constituição Federal, mas eu tô aqui para te contar como é que a regra funciona, tá? A interpretação, a conclusão e o juízo de valor sobre essa regra, daí é você que vai fazer. Essa inelegibilidade reflexa, então eu não posso eleger parentes dentro do meu território de jurisdição, tá? Isso é importante a gente lembrar. E aí, só que isso não vai acontecer se esse meu parente estiver indo para uma reeleição. Então imagina que o meu parente já era vereador, tá? E está indo para a reeleição. Nesse caso, se eu sou prefeita, né, desse município, isso não vai impedir a reeleição daquele parente que já era titular de mandato antes de eu subir ao cargo, tá bom? Então é isso que você tem que ter em mente. Isso não vale para
reeleição e são os parentes do chefe do executivo. Então, quem faz essa vedação é exatamente quem está na posição de chefia do Poder Executivo. Um julgamento importante sobre isso foi em relação ao divórcio e em relação à morte. Por quê? O que se entendeu, se eu não me engano, foi com o Antony Garotinho, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi com o Antony Garotinho e com a esposa dele que eles se divorciaram e aí foram até o Supremo Tribunal Federal e até a Justiça Eleitoral para dizer o seguinte, tá, agora a gente não tem mais esse vínculo de cônjuge, né? Não tem mais essa relação familiar. Então agora, o meu parente pode se candidatar depois de mim, inclusive. Então eu fiquei uma vez no mandato, aí eu fui reeleito e agora eu quero lançar a minha esposa. Isso pode acontecer? E à época a justiça entendeu que não poderia, tá? Porque o divórcio não seria suficiente para extinguir o vínculo familiar em relação à inelegibilidade. Agora, isso não vale para a morte, tá? Por quê? Porque o divórcio nada impede que fosse uma situação ali forjada só para garantir a eleição, a candidatura daquela pessoa. Agora, com relação à morte de um dos cônjuges, aí não. A morte de um dos cônjuges, obviamente, vai extinguir o vínculo familiar para fins de inelegibilidade reflexa, tá bom? Então, eu volto aqui, para fins de inelegibilidade reflexa. Não vai confundir com regras de direito sucessório, de direito de família, não. A gente está falando aqui especificamente para fins de impedir ou não a candidatura do parente com relação ao mesmo território ali, a mesma circunscrição eleitoral. Então, ambas as inelegibilidades só são extensíveis aos cargos do poder executivo. Essa aí já é uma grande diferença em relação aos cargos de poder executivo e poder legislativo. Agora, eu quero tratar com vocês a respeito das atribuições do plano interno da chefia de governo. A gente falou da chefia de Estado, né? E a possibilidade de representar o país lá fora, de celebrar tratados internacionais e tudo mais. Agora, existe uma parte importante da função de presidente da República, de governador e de prefeito, que é a chefia de governo. E aí, a primeira coisa que eu preciso que você saiba sobre isso é que o rol da Constituição Federal ele vai ser extensível em muitos aspectos para prefeitos e governadores, mas não em todos os aspectos. E que aquele rol lá da CF ele é um rol exemplificativo. Do mesmo jeito que quando você pega uma Constituição Estadual ou uma lei orgânica do município, lá na parte de atribuições do governante, né, esse rol, essas atribuições também são exemplificativas, tá? Ele tá ali para a função de chefia de governo. Então, tudo que tiver relacionado à chefia de governo vai cair ali no colo daquele representante para que ele resolva, obviamente, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pela lei orgânica também. Então, vamos lá. A gente já falou que o rol de atribuições do presidente da República, ele vai ser extensível em partes a governadores e prefeitos, tá? E isso vai acontecer naquilo que não for competência privativa da União. E a gente também já falou que aquele rol, tanto da lei orgânica quanto da Constituição Estadual e da Constituição Federal, é um rol exemplificativo. Então a gente vai ter outras atribuições relacionadas à chefia de governo que vão ser extensíveis, então, a essas autoridades que estão na chefia do Poder Executivo. Agora vamos entrar propriamente nas responsabilidades e nas atribuições. A primeira delas que eu quero tratar com vocês é a nomeação, a composição da equipe. Cada chefe do executivo, ele tem a liberdade, dentro de alguns parâmetros que são fixados na Constituição Federal, mas a liberdade de escolher a própria equipe que vai assessorá-lo. Isso com relação aos cargos políticos e aos cargos de livre nomeação e exoneração. Então, quando um prefeito, ele chega na prefeitura, né, na chefia do Poder Executivo, ele tem a possibilidade de escolher quem serão os secretários municipais que vão orientá-lo e que vão trabalhar juntamente com ele. E aí, a escolha dos demais membros da equipe pode acontecer em conjunto, né, entre o prefeito e o secretário, ou o prefeito pode delegar essa escolha exclusivamente para cada secretário compor a sua equipe também, tá bom? Lembrando que, tanto no âmbito do município quanto dos estados e da União, a escolha da equipe não vai passar pela sabatina do Congresso Nacional ou do respectivo legislativo, tá bom? Porque a Constituição garante o direito de escolher essas pessoas, tá? Porque são cargos de confiança e pessoas que serão
que ajudarão o chefe do Poder Executivo, né, na hora de implementar aquela política pública eleita por ele e para a qual ele também foi eleito para implementar. Uma outra atribuição que também é extensível a prefeitos, governadores e presidente da República é a atribuição relacionada ao processo legislativo. Veja que uma outra atribuição que é extensível a prefeitos, governadores e ao presidente da República tem a ver com a direção superior daquele ente público que ele está governando. Como assim, Raiz? Imagine que seja necessário revisar uma conduta de um secretário municipal, por exemplo. Quem é a autoridade hierarquicamente superior a esse secretário municipal? É o prefeito. Então, no caso de julgar um recurso, né, que foi de uma decisão que foi proferida por um secretário, a autoridade hierarquicamente superior seria o prefeito. É claro que a lei ela pode compor uma junta de recursos ou uma comissão específica para decidir esse recurso, né, revisar essa decisão do secretário. Mas na ausência de uma comissão ou na ausência de uma junta de recurso, a autoridade que vai ser indicada para fazer isso vai ser exatamente o prefeito, tá? O que é importante dizer também é que outra atribuição relacionada aos prefeitos, governadores e ao presidente da República tem a ver com o processo legislativo. E essa parte é muito interessante porque não só o Constituinte garantiu que haveria participação do Poder Executivo na hora de iniciar o processo legislativo. Então, o chefe do Poder Executivo, ele tem a prerrogativa de iniciar, de apresentar projetos de lei perante o respectivo legislativo, tá? Mas ele também vai participar em outras fases desse processo legislativo. A gente vai lembrar vocês agora lá da fase de deliberação executiva. Raíza, onde é que você fala dessa fase de deliberação executiva? Eu falo num vídeo específico sobre poder legislativo, aliás, sobre o processo de criação dos atos normativos primários e secundários. A gente fala a diferença entre leis e decretos. Então, se você não assistiu, eu vou pedir para a produção colocar em algum lugar aqui desse vídeo para você correr lá. Depois que você terminar esse aqui, você corre lá e assiste tudo que a gente trouxe para você aqui de informação sobre processo legislativo. Mas agora, para você revisar de uma forma bem rápida, a fase de deliberação executiva é quando esse projeto ele saiu lá do legislativo, ele já foi aprovado e ele vem para o executivo, tá? Seja para sancionar ou para vetar esse projeto de lei. E lá nesse outro vídeo a gente comenta sobre os diferentes tipos de veto, se esse veto passa ou não por um controle de constitucionalidade, se o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, depois que ele sanciona, se ele pode mudar de ideia e vetar aquele projeto de lei. Tudo isso a gente discute lá nessa outra oportunidade, nesse outro vídeo. Eu quero que você volte lá depois que terminar esse aqui, tá bom? Não precisa ser agora. Mas aí a gente tem uma fase importante, um momento, uma participação importante desse prefeito, desse governador dentro do processo legislativo, tá? Mas não para por aí. Ele também vai promulgar e publicar as leis que chegam até ele. Existem diferentes espécies normativas e nem todo processo, nem toda lei vai passar pela fase de deliberação executiva ou pela fase complementar que envolve a promulgação e a publicação pelo Poder Executivo, tá bom? Mas tudo isso é informação para você buscar em outro momento. A gente já tratou sobre isso e se você ainda tiver dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários porque eu vou adorar te responder, tá bom? E aí, falando ainda dentro dessa discussão da responsabilidade, das atribuições do chefe do Poder Executivo com relação ao processo legislativo, eu quero discutir com você uma coisa muito importante que é o papel da medida provisória. A medida provisória, ela é uma espécie de lei, é uma espécie de ato normativo primário, então ela tem força de lei, mas a Constituição traz dois requisitos para que a medida provisória possa ter validade. Tem que ser o requisito, ela tem que preencher o requisito da relevância e da urgência da matéria. E a medida provisória é um instrumento anômalo, porque é a possibilidade de o próprio chefe do Poder Executivo ir lá e editar ele mesmo um projeto de lei. E, na verdade, ele edita não é nem um projeto de lei em si, porque ele mesmo, lá na canetada, vai fazer com que aquela norma passe a viger no ordenamento jurídico. Ela é temporária, ela também vai ser submetida à sabatina ali, né, do Poder Legislativo, mas
durante esse período ela já vai nascer produzindo os seus efeitos. A medida provisória já nasce produzindo os seus efeitos. Diferentemente do decreto, que ele só vai ter regra geral, ele só vai ter validade para regulamentar uma situação que já estava tratada na lei, né, já estava prevista na lei, o decreto só vem para regulamentar, a medida provisória não. A medida provisória ela tem o poder de criar e inovar no ordenamento jurídico. E tem uma questão interessante que o Supremo já teve que analisar com relação à possibilidade de criar um órgão por meio de medida provisória. Eu posso criar um órgão dentro da estrutura administrativa por meio de medida provisória? Não só pode, como isso já aconteceu na história recente do país. Em 2018, o presidente em exercício Michel Temer criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública por meio de uma medida provisória. Essa MP foi convertida depois em lei pelo Congresso Nacional, mas o fato é que esse órgão nasceu a partir de uma medida provisória editada pelo próprio presidente da República. Uma outra pergunta interessante com relação à medida provisória ela pode ser editada por prefeitos e por governadores? A Constituição fala da medida provisória sendo editada diretamente pelo presidente da República, mas prefeitos e governadores também podem editar medida provisória? E o Supremo também já analisou isso e disse que sim, é possível sim que prefeitos e governadores editem medida provisória, desde que haja previsão na respectiva lei orgânica municipal ou na Constituição estadual. Se houver essa previsão, eles estão autorizados desde que cumpridos aqueles requisitos constitucionais da relevância e da urgência da matéria. Ainda dentro de processo legislativo, a gente já falou numa outra ocasião sobre a diferença de lei e decreto, mas eu quero relembrar você acerca da figura do decreto autônomo. A gente falou que a principal diferença entre uma lei e um decreto é que o decreto ele não está autorizado a inovar no ordenamento jurídico. Então ele não pode criar um direito ou uma obrigação que a própria lei não previu. E mais ainda, ele não pode alargar os termos daquilo que foi previsto na lei. Então a lei, ela define o parâmetro mínimo e máximo e o decreto vai regulamentar a situação que está ali no meio, tá? As regras, os detalhes que são necessários para implementar aqueles limites ali, mas não pode nem restringir e nem inovar. A grande diferença e a grande exceção em relação ao decreto é o decreto autônomo, que é uma previsão da Constituição Federal que admite que o chefe do Poder Executivo edite decretos que vão inovar no ordenamento jurídico somente para essas situações aqui. Organizar o funcionamento da administração pública, tá? Federal, estadual ou municipal, dependendo da autoridade, obviamente, desde que isso não implique em aumento de despesa, nem em criação ou extinção de órgãos. Além disso, também é possível a edição de um decreto autônomo para extinguir um cargo vago. E a gente já tratou nesse outro vídeo sobre a possibilidade de prefeitos e governadores editarem um decreto autônomo. E a gente viu qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Eu não vou relembrar aqui, eu quero que você volte lá e assista, tá bom? Mas o fato é que o chefe do Poder Executivo, embora a função típica dele não seja legislar, é certo que o Constituinte garantiu a ele um papel muito importante durante essa fase aí de criação, seja dos atos normativos primários, né, dentro do processo legislativo, seja na edição de atos normativos secundários. Você tem que ficar muito atento a isso, tá? Porque isso é uma parte importante do trabalho do chefe do Poder Executivo. Uma outra atribuição que é extensível a essas 4 autoridades, lembrando, a gente está falando 4 porque a gente está colocando a figura do governador distrital também, tá? Uma atribuição extensível é a intervenção. Opa, como assim? Agora eu vou ter que fazer uma pequena diferença aqui, porque a intervenção ela só é admitida da União nos estados, tá? Ou em municípios que são situados em território federal. Atualmente a gente não tem nenhum território federal, então eu não tenho essa hipótese de intervenção da União em um município, né, situado em território, mas eu também tenho uma outra intervenção que é dos estados no município. Agora é só importante fazer uma ressalva, porque o Distrito Federal ele não é dividido em municípios. Desse modo, por óbvio, né, por uma questão lógica, eu não vou ter a figura da intervenção do Distrito Federal em municípios, tá bom?
Mas a figura da intervenção, ela é uma anomalia mesmo na Constituição Federal e serve para garantir a estabilidade, tá, da Constituição e das normas jurídicas quando existe alguma situação excepcional que está garantindo insegurança ali para aquele ente público. Então a Constituição ela traz hipóteses específicas de intervenção federal ou estadual e quem pode, o papel do Poder Executivo, por vezes ir lá e declarar a intervenção, tá? Quando essa intervenção ela veio determinada por uma outra autoridade competente. O tema de hoje não é intervenção, então eu não vou entrar nas hipóteses de intervenção, quem são as autoridades que podem ou não intervir, tá? Ou podem requisitar uma intervenção, mas eu quero que você saiba que o chefe do Poder Executivo ele vai ter duas funções. Ele vai poder ele mesmo, né, intervir em algumas situações, ou ele vai poder exercer o papel de cumprir, né, e declarar a intervenção quando uma outra autoridade determinou e tiver, obviamente, competência para isso. Tá? Mas é uma atribuição extensível a essas autoridades. Uma outra atribuição importante também é o provimento de cargos públicos. Veja que no âmbito da União, né, nos cargos federais, o presidente da República é que vai prover esses cargos federais. Da mesma forma, os prefeitos vão prover, né, os cargos municipais e os governadores vão fazer isso em relação aos cargos estaduais. E na hora de extinguir esses cargos, Raíza, olha, se esse cargo ele estiver ocupado ou se eu for fazer alguma espécie de transformação desse cargo ocupado, eu tenho que fazer isso por meio de lei. Então, o cargo ocupado, ele, da mesma forma que para ele nascer, ele nasce por uma lei, para ele ser extinto, ele também vai ser extinto por meio de lei, à exceção dos cargos vagos que podem ser extintos por meio de decreto autônomo, tá bom? A gente já falou sobre isso. Nós também temos a atribuição do chefe do Executivo de encaminhar o Poder Legislativo às leis orçamentárias, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A gente chama esse combo, né, de leis orçamentárias, que são editadas pelo chefe do Poder Executivo e são aprovadas pelo respectivo Legislativo. Também é uma forma de atuação harmônica entre os poderes, tá bom? Porque o orçamento ele é aprovado pelo Legislativo, quem administra esse orçamento aprovado é o Poder Executivo e depois quem fiscaliza a utilização desses recursos públicos volta a ser o Poder Legislativo. Então o Constituinte foi muito inteligente na hora de criar essa atuação harmônica entre os poderes. Um outro ponto que eu preciso falar com você tem a ver com a concessão de indulto, graça e anistia. Eu vou te explicar a diferença, primeiro mostrando para você que o indulto e a graça eles são a mesma coisa, só que o indulto ele é coletivo e a graça é individual. Eles se referem ao perdão da pena. Tá? Então, quando alguém comete um crime e recebe uma condenação, ele pode ter extintos os efeitos penais daquela condenação por meio do indulto ou da graça, que são concedidos pelo chefe do Poder Executivo. Diferente da anistia, que é o perdão do próprio crime, então ele tem uma abrangência maior e é concedido justamente por isso, a anistia é concedida pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Agora, uma coisa que é importante você saber é o seguinte, a anistia de crimes só pode ser concedida no âmbito federal, porque é só a União que pode legislar sobre matéria penal. O Legislativo estadual e municipal também pode conceder anistia com relação às infrações disciplinares. Olha só, olha o que eu estou te dizendo, que o Legislativo estadual e municipal pode conceder anistia com relação a infrações disciplinares. Mas aí, em matéria de servidores da administração pública, quem vai ser a autoridade competente para encaminhar esse projeto de lei é o chefe do Poder Executivo. Raíza, significa que um governador pode perdoar uma infração disciplinar? Imagine que alguém tenha cometido uma infração disciplinar e aí seria apenado, né, com uma demissão. E aí o governador pode encaminhar um projeto de lei e a Assembleia pode perdoar essa infração disciplinar? Pode, inclusive isso já aconteceu na história do nosso país em relação a servidores militares do estado do Espírito Santo. Você sabe que os militares, pela Constituição Federal, eles não podem exercer a sindicalização e eles também não podem exercer o direito de greve. O militar não pode exercer o direito de greve. E aí, no Espírito Santo, eu não me recordo o ano, mas a gente teve uma situação em que servidores militares foram apenados
por conta do exercício ilegal do direito de greve, tá? A gente diz ilegal não por achar que é devido ou não, mas porque a Constituição Federal veda, proíbe completamente. E aí, o governador à época, ou na sequência, não me recordo quando que aconteceu isso, mas o governador encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e ela concedeu anistia com relação a essas infrações disciplinares, tá bom? Então o crime não pode, mas a infração disciplinar pode sim, tanto o Estado quanto o município. E por fim, eu quero que vocês saibam que essas atribuições, elas podem ser delegadas, não todas elas, mas algumas atribuições podem ser delegadas aos seus ministros, secretários. E no âmbito da União, há ainda algumas atribuições que podem ser delegadas ao PGR, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e aos ministros de Estado. Essas atribuições são 3: o provimento de cargos públicos federais, a edição de decretos autônomos e também a concessão de indulto e de graça. A gente já está concluindo o nosso vídeo, mas eu não posso encerrar sem te falar sobre o papel do vice na nossa república. Você sabe que hoje, quando você escolhe o titular, você também já está escolhendo o vice, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. Em constituições anteriores, a escolha do titular e do vice era separada. Bom, isso não tem muita relevância para os dias de hoje, já que a regra mudou. Era só uma curiosidade para você mesmo, tá? Mas o vice, ele vai exercer funções relacionadas tanto à substituição do titular, né, em caso de algum impedimento temporário, ou em relação à vacância, à sucessão do titular, se ele não puder mais exercer o seu mandato de forma definitiva. Então veja, surgiu já o questionamento a respeito da possibilidade desse vice assumir antes mesmo do titular. A gente já falou sobre isso, né? E o Supremo acabou entendendo que era possível sim, porque ele era legitimado para isso e era quase como se fosse uma interpretação da Constituição Federal de que o vice deveria assumir em caso de impedimento do titular. Mas, além dessas atribuições de substituição e de sucessão, o vice ele também pode receber missões especiais do titular e ele também pode ter outras atribuições que são delegadas do titular para ele por meio de lei complementar. Com relação à sucessão, né, do vice e do titular, você já sabe que se o titular se afasta, a regra é que o vice vai assumir. Nós tivemos isso na história recente do país com a assunção, né, do vice, do Michel Temer, ao cargo de presidente da República. E o que acontece nesses casos? A gente fica sem vice? Foi exatamente o que aconteceu. Se o vice ele assume na condição de titular, a gente não vai fazer uma eleição para o vice, porque lembra, eles são eleitos juntos. Então, no caso, a cadeira de vice-presidência da República fica vaga até o final do mandato. E o vice ele vai assumir até o final do mandato do titular. Ele assume para aquilo que a gente chama de mandato tampão. Então ele vem só para impedir que a cadeira de presidente da República fique vaga durante o término daquele mandato. Mas o que vai acontecer se ambos, titular e vice, não puderem assumir de forma definitiva a cadeira da presidência da República? Nesses casos, a gente chama isso de dupla vacância. E eu tenho que te explicar uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte: a dupla vacância, ela tem uma regra específica na Constituição Federal. A CF diz assim: se temporariamente nem o presidente e nem o vice puderem assumir, o que vai acontecer é que a gente tem 3 autoridades aí na ordem sucessória. Quem são essas autoridades? O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa ordem, se o presidente da Câmara não puder, o presidente do Senado assume, ou se não, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai assumir. Agora, e o que acontece se definitivamente nenhuma dessas autoridades, nem o presidente nem o vice, puderem assumir e esse cargo fica vago? Aí a Constituição vai estabelecer a seguinte regra: se essa vacância ocorreu no primeiro biênio, ou seja, nos primeiros 2 anos de mandato, a gente vai fazer novas eleições diretas. Então o povo vai voltar às urnas para escolher qual é o presidente e o vice que o povo quer, né? E essa eleição vai acontecer dentro do prazo de 90 dias da última vacância. Agora, se a vacância aconteceu no último biênio, nos últimos 2 anos de mandato, aí a regra vai ser diferente. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter eleições indiretas. Então, é o Congresso Nacional, os parlamentares federais que vão escolher o presidente e o vice-presidente, e essa escolha vai acontecer dentro do prazo de 30 dias a partir da última vacância. Tá, Raíza, mas tem uma questão diferente aí. Por quê? O
Código Eleitoral, ele veio e disse assim, olha, nas eleições majoritárias, você lembra que eleições majoritárias, a gente já te explicou a diferença das majoritárias para as proporcionais. Nas eleições majoritárias, eu só vou ter eleição indireta se faltar menos de 6 meses para o término do mandato. Então, o Código Eleitoral veio e trouxe essa regra. Olha, nas eleições majoritárias, só vai ser indireta se faltar menos de 6 meses. Em todas as outras hipóteses, o que eu vou ter é justamente uma eleição direta. Então, a gente vai chamar o povo, vai levar o povo para as urnas e é o povo que vai decidir novamente o titular e o vice. E aí surgiu uma confusão danada, porque eu vou ter a norma da Constituição Federal, o Código Eleitoral e ainda estados e municípios dizendo, tá, mas e o Código Eleitoral tá falando isso pra mim também? Dentro do meu território vai valer essa regra também? Aí o Supremo, quando ele foi definir sobre isso, ele disse o seguinte, olha, para a cadeira de presidente da República, eu tenho uma regra clara. Primeiro biênio, eleições diretas. Segundo biênio, eleições indiretas, independentemente do motivo da vacância. Não interessa o porquê que aquele cargo ficou vago. Agora, com relação aos demais cargos, então prefeito e governador, aí vai valer a regra do Código Eleitoral se o motivo da vacância for eleitoral. Como assim? Se eu tiver um indeferimento de registro, uma cassação de chapa, e aí ambas as cadeiras ficarem vagas por motivos eleitorais. Então, se eu tiver uma determinação da Justiça Eleitoral, né, que acabe por culminar na vacância de ambas as cadeiras, aí sim vai valer a regra do Código Eleitoral, tanto para prefeitos quanto para governadores e os seus respectivos vices. Agora, se a causa da vacância for não eleitoral, como assim, Raiza? Se for uma vacância por motivo de doença ou por motivo de falecimento de ambos, imagine o azar, né? Que a gente tem uma doença incapacitante ou um falecimento, um faleceu e o outro ficou incapacitado de assumir o cargo, ou seja, por motivos não eleitorais, aí cada estado e cada município vai poder firmar a sua regra própria, tá? Então, vamos resumir aqui. Com relação ao presidente da República, independe qual é o motivo da vacância. Primeiro biênio, eleições diretas. Segundo biênio, eleições indiretas. Com relação aos demais cargos do Executivo, se a causa for eleitoral, vai valer a regra do Código Eleitoral, que diz que só vai ser eleição indireta se faltar menos de 6 meses para o término do mandato. Com relação a prefeitos e governadores e causas não eleitorais, vai valer a regra própria de cada um dos estados e dos municípios. Olha só a quantidade de matéria que a gente viu hoje. Esse vídeo deve ter ficado imenso, mas é proposital, tá? Porque eu não quero que você saia daqui sem ter um panorama sobre a temática do Poder Executivo e principalmente de como é importante uma equipe especializada na hora de conceder uma assessoria e uma consultoria jurídica para esse chefe do Poder Executivo e para toda a equipe que auxilia a chefia do Poder Executivo. Olha quanta regrinha e o quanto a vida desse gestor pode complicar muito se ele não souber todas essas regras da Constituição Federal. E é por isso que o meu papel é e vai continuar sendo trazer informações para você com relação ao universo do direito público, da administração pública e, sobretudo, da assessoria e da consultoria jurídica para gestores públicos. Eu espero que você continue acompanhando a nossa série de vídeos, que você deixe o seu like se você gostou da temática que a gente trouxe aqui e não deixa de comentar no final do nosso vídeo aqui quais temas você quer que a gente discuta nesse canal ou de deixar suas dúvidas, porque eu vou adorar saber. Eu espero que você tenha gostado e te vejo na próxima edição. Um beijo, tchau, tchau!